Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem? Bem mesmo? Melhor agora? Que maravilha. Então, eu sei o que você fez. Eu vi o que você viu. E vi até o que ninguém mais viu. Só você. Eu ouvi o que você ouviu. Eu senti o que você sentiu. Eu estava com você quando você sentiu as batidas do coração da sua mãe, quando você ainda estava no ventre dela. E ouviu também a voz do seu pai, ou não. E foi quando você amou pela primeira vez. Eu estava com você quando você decorou a tabuada. Quem aqui decorou a tabuada? Quem conjugou verbos várias vezes até aprender? Eu sou a sua memória. Então não vi nada que você viu, tá? É sua memória. Eu sou a sua memória. Quem aqui é daquelas pessoas que tem uma memória assim brilhante? Boa memória, lembra de nome, sobrenome? Decorava tudo? Decora até hoje? Decorar é adquirir conhecimento com o coração, né? Desvirtuamos um pouco a palavra decorar, com decoreba. Meus irmãos, hoje vocês vão sair daqui com boas memórias. Vamos? Podemos? Podemos. Uma delas, eu vou conduzir vocês a uma memória, não sei se vocês estavam lá, mas provavelmente já leram a respeito. Quando Jesus estava pregado na cruz, entre dois ladrões, lembram? Fizeram a imagem aí? Um falava assim: salva a ti e a nós também. E o que é que o outro disse ao médico nazareno? Oxe. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus respondeu? Isso. Tá vendo? Vocês lembram? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas que reino? Qual reino? Se nós ainda não estivemos lá, se aquele povo naquela época não esteve lá, o reino de Deus. E essa é uma memória que Jesus nos trouxe, porque Ele esteve lá e desceu até nós e disse o seguinte: lá é muito bom, lá é melhor do que aqui. Mas as pessoas não tinham nível para entender como era esse reino, tão grandioso que era o reino dos céus. E aí, como é que Jesus, qual foi a estratégia pedagógica que Jesus utilizou para trazer a memória dele para as memórias das pessoas? Ele se utilizou de parábolas. Ele traduziu a memória dele de uma forma mais simples para que aquele povo entendesse. E a partir dessa compreensão, passou-se a ter uma memória adquirida a partir de uma memória de outro. Mas aí vocês poderiam perguntar: mas peraí, funcionou e funciona até hoje. Sempre que nós lemos a respeito do reino dos céus, alguma coisa dentro de nós diz assim: parece que eu já estive lá.
E foi justamente isso que aconteceu. Jesus, o Cristo, não inventou uma memória para aquelas pessoas. Ele acordou a memória essencial daquelas pessoas. E despertou e desperta até hoje a nossa memória essencial. Porque nós somos centelhas divinas. E isso gerou uma ancoragem. Então, quando Jesus falava, o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. É semelhante ao pai de família que levantou pela manhã e contratou trabalhadores. É semelhante a uma figueira, é semelhante. Ele fazia uma associação com o nosso cotidiano para despertar em nós a essência verdadeira do lugar de onde viemos e para onde vamos. Até aí tudo bem? Mas então, o que é essa memória? A memória é a capacidade que nós temos de adquirir informações, resgatar informações e até ressignificar informações e com isso desenvolvermos habilidades necessárias para o nosso desenvolvimento. Depois vocês procurem nos livros aí outros conceitos. Esse é um. Então a memória pode e deve ser armazenada de maneira inteligente, resgatada com habilidade e ressignificada. Como? Como podemos fazer isso? Outra pergunta que nós vamos responder. Como é que o Espírito guarda memórias de uma encarnação para outra? Uns se lembram, outros não. Se nós não guardássemos memórias no Espírito, nós estaríamos sempre recomeçando do zero cada nova encarnação. Sim ou não? Então guarda essa pergunta aí. Como? Outra pergunta, vamos responder. Como é que nós podemos transformar a nossa vida em uma vida mais feliz, resgatando sempre boas memórias? Mais boas memórias do que memórias negativas. Vocês conhecem alguém que está sempre com boas memórias? Deixa eu olhar aqui. A comadre Laudelina está sempre com boas memórias. Tem uma ali também com o seu nome. Tem uma outra com a mão no rosto ali. Tem uma lá de blusa azul. Dali para frente eu não estou conseguindo enxergar, mas tem uma senhorinha ali que está sempre resgatando boas memórias. Como eu sei disso? A pessoa que está sempre resgatando boas memórias, ela está com essa mesma cara que eu estou aqui agora, ó. Um leve sorriso nos lábios e sorrindo com os olhos. Agora vários quiserem, então tá bom, ótimo. Emília é assim, já viu? Emília é meu esposo. Qualquer hora que você olhar para ele, ele está assim. Está assistindo telejornal, tragédia, ele está assim. Aí um dia eu perguntei para ele, por que você está sempre com essa cara assim, ó, a situação dele? Porque eu estou sempre me lembrando de alguma coisa boa. E mesmo que a coisa esteja ruim, eu estou pensando em alguma coisa boa que possa acontecer. E assim ele vai. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um acordo. Esteja sempre se lembrando de alguma coisa boa. Ah, mas como fazer isso? É a terceira. Aguardem aí. Meus irmãos, então eu vou lançar um desafio para vocês, para continuarmos. Porque vocês já sabem o que é memória, não é? Daqui a pouco eu vou explicar os tipos de memória. Mas antes eu vou fazer o desafio para depois aprofundar. E como mantermos uma boa memória para a próxima vida, ok? E como nós podemos melhorar as nossas relações, a nossa saúde, a nossa parte financeira, emocional e espiritual, cultivando boas memórias.
Tudo bem? Mas antes eu preciso fazer um desafio. Umas perguntas. Se você é capaz de escolher memórias boas ou memórias ruins, até quando você vai agir da seguinte maneira? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta, eu não dou certo com ninguém, porque na minha infância aconteceu uma coisa assim com a minha mãe, com o meu pai. Até quando? Até quando você não vai ter coragem de falar em público, porque lá na quarta série você sofreu um bullying, alguém riu de você, o professor te criticou? Até quando você vai passar por dificuldades financeiras, porque você interpretou de maneira errada aquilo que Jesus disse: os ricos não entram no reino dos céus? Até quando você vai vender o seu produto por um valor bem baratinho, porque você não se considera merecedor? Até quando você vai guardar momentos de raiva e de mágoa como se fosse um saco de pedras, que cada vez que alguém te ofende, você vai guardando uma pedra? Para quê? Qualquer dia eu vou jogar na fulana. E aí quem carrega essa pedra? Você. Até quando você estará constantemente adoecido, porque seu sistema imunológico está sempre fragilizado, porque você se aborrece com qualquer coisinha? Ou até quando você será um punidor, com o chicote à mão, sempre pronto para dar uma lição às pessoas? Até quando? Isso é memória ruim, isso é memória negativa, e só se edifica o sangue. E até quando você dirá aos seus filhos: esse menino não vai dar para nada, esse menino é danado, esse menino é gostoso mesmo? Ou então falar para o marido: todo homem trai. Você é homem? Pois eu posso provar cientificamente que homem não trai. Ixi, senti uma tensão aqui agora. Olha só. Um homem não trai uma mulher. Às vezes outro homem, né? Também não. A pessoa trai os próprios princípios de fidelidade. Uma hora um, outra hora outro, sim ou não? Então, ela trai a si mesma, ela trai os próprios princípios. Então, diante desses desafios, vocês já sabem o que é a memória. E como que eu cheguei a descobrir o que é a memória? Venham comigo, olha só. Quando eu comecei a reunir material para escrever esse livro, e vou dizer uma coisa: eu também sempre li muito, leio muito, desde a adolescência. Tenho uma boa memória para isso. Sabe o que acontecia? Lá em casa era assim: enquanto eu estivesse com o livro nas mãos, minha mãe gostava muito que a gente lesse, tinha uma prateleira cheia de livros. Então, se a gente estivesse com o livro nas mãos, não precisava arrumar a casa, nem lavar prato, nem ajudar em nada. Então, aos 12 anos, eu já havia escrito o meu primeiro livro. Então, eu usufruí dessa regra. Não sou muito boa de serviço de casa, não, mas gosto de escrever. Então, voltando, as memórias, elas são organizadas conforme o nosso cotidiano. E aí, lembra que eu falei que eu iria aprofundar? Vocês já sabem o que é a memória, não é? Quais os tipos de memória? Quando eu comecei a organizar esse material, sendo professora do terceiro período do curso de medicina, eu percebi que terceiro período, 1 ano e meio, quem que é da área da saúde? Lá pelo terceiro período, eles começam a estudar neurociências. É uma disciplina chamada percepção, cognição e consciência. Então, estuda o funcionamento do sistema nervoso e boa parte da memória. Só que eles ficam assim na beirada, sabe? Estudam o sistema nervoso, os nervos, sistema simpático, parasimpático, né? O cognitivo, tudo. Quando chega na parte da memória, eles
escorregam. E eu fui atrás dos livros. Peguei os tratados, peguei Guyton, peguei Candel, peguei Beer, Lent, que são os clássicos, né, os livros, né, 800 páginas que escrevem sobre isso. Pensei, então tá bom. Por que eles estão escorregando dessa parte aqui? Como funciona realmente a memória? Na verdade, como espírito, eu queria descobrir como que o espírito guarda as memórias. Onde que eles guardam as memórias? Aí, pesquisando, os próprios livros ficam na periferia. E quando chega no ponto de como essas memórias são armazenadas, organizadas e ressignificadas, adivinha a frase que eu encontrei? Este processo ainda não está devidamente explicado. Esse mecanismo ainda carece de estudos. Agora, fui atrás dos artigos científicos. Cielo, Lilacs, Medline, não vou perturbar vocês com isso. Fui atrás dos estudos científicos e identifiquei algumas recentes descobertas. E sabe o que eu descobri? Que 80% do nosso cérebro é cola. Os outros 20, entre 15 e 20, não há um acordo, é que contém os neurônios. E esses neurônios, eles fazem sinapses, um com o outro, ou em rede. E quando nós olhamos alguma coisa, ouvimos, sentindo, ou seja, quando os sentidos captam alguma coisa no ambiente, como vocês estão me vendo aqui agora, essas informações vão para o tálamo e o tálamo vai guardar em várias partes do cérebro. Hipocampo, fala hipocampo. Tálamo. Isso. E muitas informações são guardadas na amígdala. Amígdala. Nessa aqui não. Essa aqui agora é a tonsila palatina. Já não facilita, ainda muda o nome, né, gente? Tonsila palatina. A amígdala agora fica no cérebro. Se eu passar um alfinete daqui até aqui, no meio do caminho, eu tenho um sistema límbico. Fala, sistema límbico. Ou sistema emocional. Até aí tudo bem, né? Fui ver essas estruturas, qual a função de cada uma. E eu descobri que Jesus se utilizava de neurociência o tempo todo para acessar o nosso espírito. E eu descobri também que o nosso corpo todo é cheio de memórias. Vamos lá? Quando você andou de bicicleta pela primeira vez, pensa aí. Quem andou com 5 anos? Quem andou com 4? Eu estou pegando pesado a idade, né? Mas quem se lembra quando andou de bicicleta pela primeira vez? Todos, né? Quem ainda não sabe andar de bicicleta. Ainda dá tempo. Vamos lá. Vocês que andaram se lembram quando andaram de bicicleta pela primeira vez, levante a mão direita se você se lembra do vento batendo em seu rosto, da sensação de liberdade, de segurar o guidão e seguir em frente. Memória boa. Ok? Agora, quem se lembra do joelho ralado, que caiu, que coisa no dedo? Estão vendo? É sobre isso. Até aprender cai. Pois eu te digo que a partir de hoje você vai se lembrar mais das boas memórias. Quem se lembra do cheiro de pão de queijo feito pela mãe ou pela avó? Lembra? Pois tem gente que lembra só do biscoito frito estourando. Quem se lembra da última festa que foi? A última festa? Foi boa? Teve briga? Não? Foi só coisa boa? Voltou para casa discutindo por causa de uma coisinha de nada? Pois tem gente que vai à festa, tem gente que vai ao circo e volta reclamando, mas estava difícil estacionar. Em vez de lembrar das coisas boas, lembre-se das coisas boas. Jesus já falava assim, olhai os lírios do campo, tipo, para de ficar pensando no problema, são os romanos, não, olha os lírios do campo.
E aí, o que ele fez com aquelas pessoas? Ele curou milhares de pessoas. Ele multiplicou pães e peixes, só utilizando a neurociência. Mas o que tem a ver Jesus curar com neurociências? Meus irmãos, olhem só. O nosso sistema nervoso emocional funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar que vocês estejam caminhando aqui no parque. Parque. Esse aqui, como é que chama? Jardim Botânico. Obrigado. Jardim Botânico. Aí você está caminhando, né? Caminhar faz bem para o cérebro, viu? Toda vez que você tiver com dificuldade de tomar uma decisão, caminhe. Caminhe, você vai ver, vai funcionar. Ah, mas eu preciso ficar parada aqui para tomar essa decisão. Então faça esse movimento assim, ó, de levantar os calcanhares. Isso vai fazer irrigação e seu sangue vai fluir melhor e seu cérebro vai funcionar melhor. Pronto, fecha parênteses. Então você está caminhando e você se depara com uma cobra, uma serpente. Você já estudou e sabe que as serpentes venenosas possuem escamas, cabeça triangular e pupila ovalar, certo? E que a cobra não peçonhenta ou não venenosa, ela é lisa, e a cabeça dela é arredondada. Todas têm suas presas, mas umas são venenosas e outras não. Então você está lá caminhando e de repente você se depara com a serpente. Se você usar o seu córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo cognitivo e pela tomada de decisões, ou se você utilizar o seu hipocampo, que é a parte de memória cognitiva, você vai olhar e falar assim: a senhora realmente tem escamas, a senhora tem a cabeça triangular, as pupilas ovalares. Me parece que há um perigo, porque eu já ouvi falar mal de cobras, então creio que deva correr. É assim? Como que é? E corre, não é? Milésimos de segundos. Vamos descrever a cena neurologicamente? Então vamos lá. O olho viu a cobra. A informação por meio de sinapses foi para o tálamo, que é quem faz a conexão corpo-mente. Foi para o tálamo. O tálamo enviou neurotransmissores para a amígdala. Tem outros caminhos aqui, não vou chegar na amígdala. A amígdala. A amígdala é responsável pelo medo, certo? Ela te faz correr ou enfrentar. Aí a amígdala cutuca o hipocampo assim e fala assim: é perigoso ou não é? Aí o hipocampo fala: é. Aí o que a amígdala faz? Joga neurotransmissores lá para a glândula suprarrenal. A suprarrenal vai produzir adrenalina, a adrenalina vai chegar pela corrente sanguínea ao coração, o coração vai acelerar, vai jogar sangue para as pernas para quê? Correr. E enquanto isso, vamos voltar a cobra? Voltando. Esse é o circular. Seu olho viu a cobra. A sinapse foi feita com o tálamo avisou para a amígdala. A amígdala falou assim: abra a boca, abra os olhos para puxar ar por pulmão, jogar oxigênio. Aí você faz o quê? É ou não é? Essa é uma situação de luta ou fuga, ok? Agora, essa é uma memória emocional. Então, o que acontece no seu dia a dia, às vezes, que essas memórias de luta ou fuga, de medo ou até de raiva, podem fazer com que você desenvolva um câncer? Vamos ver? Não é uma cobra, mas é alguém que te ameaça como se fosse uma cobra. É um e-mail que você não esperava. É uma bronca do chefe, sei lá. É um cliente que ameaça colocar você nas redes sociais. É uma notícia ruim. É um problema com um familiar que te dá desgosto. Ou você descobre uma traição, alguma coisa assim.
é a cobra, não é? Seu organismo vai responder do mesmo jeito. Então, é a prova. Quem é estudante ainda? Está estudando fazer prova? Sabe por que dá branco? Porque o córtex pré-frontal e o hipocampo, que são responsáveis pelas memórias cognitivas, eles são desligados pela amígdala. Porque a amígdala está vendo a prova como uma ameaça. E aí o sangue vai todo para as pernas em vez de ir para o cérebro. Aí você esquece tudo. Aí terminou a prova, atravessou a rua, aquela resposta era isso. Porque você já relaxou, já tranquilizou. Então, sempre que nós olharmos para algo como ameaçador, perigoso, vai me matar, vai me comer, ou eu devo atacar ou não, o nosso sistema superior não funciona. E se tiver deficiência intelectual, então, aí que com 2 ou 3 palavras a pessoa já parte para agressão. Porque não tem mais argumentos. E por que não tem argumentos? Porque não lê, porque não estuda, porque não para pensar. Então, diante dessas informações, para as memórias cognitivas, ou seja, de raciocínio, eu preciso ler, eu preciso interpretar, eu preciso sim guardar informações, mas eu preciso de cálcio, eu preciso de uma proteína, tipo chamada AMP cíclico. Fala, AMP cíclico. Oh. Então, essas proteínas e o cálcio, elas ajudam a guardar as informações. Mas para isso precisa ser de forma divertida. Então, se você lê um trecho, ou se o professor é muito bravo, assim, ou se a coisa é desagradável, você não guarda. Mas se você lê um trecho e fala assim, lê um pedacinho, fala assim, a cura não é simplesmente esquecer eventos traumáticos, mas sim trazê-los à tona e lidar com eles de maneira que não cause mais dor. E nossa, interessante isso, vou ler de novo. Sabe, de maneira tranquila, de maneira agradável. Então o estudo, tantos livros tem ali, o estudo de forma agradável vai te fazer aprender muito mais rápido do que memorizando. E é aí que eu falo da memória declarativa e não declarativa. A declarativa é essa que eu estou utilizando aqui agora, lembrando das coisas e falando para vocês. É o número de telefone, é o nome de uma pessoa. Essa é a memória declarativa. Fala, declarativa. Declarativa. Que eu declaro. E a outra é a não declarativa. A memória não declarativa é aquela do hábito, é aquela da prática, é aquela que você colocou em ação. Então, se você já leu, estudou, aprendeu, agora você precisa colocar em prática. De nada adianta você ler sobre gentileza, escrever sobre gentileza, postar no Instagram todos os dias sobre gentileza, cobrar gentileza das pessoas, se você, no cotidiano, não é uma pessoa gentil. Porque o ler, o aprender, o fazer, vem antes do ser. E é essa memória praticada, essa ação vivenciada que fica no espírito. Por isso, já vi pessoas, até crianças, que já são naturalmente gentis, pessoas que já são assim naturalmente superiores, e outras que antes da adolescência já matou um. É porque a memória não declarativa, ela é armazenada de uma vida para outra. Então, parabéns, você lê bastante, mas o próximo passo é colocar em prática. É o ser. Até que você chegue ao ponto de dizer as palavras que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o ser. Quem eu sou? Doutora Laudelina gentilmente leu os meus títulos. Mas meus títulos não são quem eu sou.
Quem eu sou são a somatória dos meus títulos, o que eu estudei, o que eu aprendi, como eu me relacionei com as pessoas, a minha prática, meus hábitos. Então é isso que o Espírito leva. Então por isso que crianças nascem aí nem sabem falar, mas já sabem tocar piano. Sim ou não? É a memória não declarativa. Eu falo para os meus alunos, a coisa mais importante de vocês, quando vocês saírem dessa faculdade, não é o que vocês aprenderam, mas é o hábito de estudar, aprender e praticar. Estudar, aprender e praticar. Estudar, aprender e praticar. Eu tinha uma dificuldade danada até para colocar preços nos livros. Eu falava assim, gente, eu não me achava merecedora. Eu falava, mas como que eu vou vender esse livro? As pessoas não compram. Tudo isso eu tive que curar em mim e falar para mim mesma. Olha, se você não ir até a gráfica, pagar para imprimir e depois fazer palestras e vender esses livros, como é que essas informações vão chegar até as pessoas? E, então tá bom, então é um projeto maior. Então tá bom. Aí eu fui, porque se eu não vender a primeira, eu não faço a segunda. E aí existem depoimentos assim tão interessantes que falam assim, quem sabe eu trago o livro em e-book, mas as pessoas falam assim, não, mas eu gosto do livro físico, eu gosto do cheiro. E aí o que foi que eu fiz? Agora eu estou vendendo o livro, tá? O que foi que eu fiz? A pessoa vai ler o livro, 3 meses depois ela já vai esquecer. Aí o que eu fiz? Eu coloquei atividades para resgatar as memórias. Então, enquanto a pessoa vai lendo as minhas memórias, tem muitas memórias minhas aqui, de como eu ressignifiquei cada uma, ela vai escrevendo as próprias memórias. E aí, quando ela terminar o livro, ela terá escrito o seu próprio livro. Como assim? A minha sogra, aos 40 anos, teve um câncer de mama. E eu falei, então, já você escreva um livro das suas memórias, porque ela sempre contava histórias, de forma animada. E ela foi escrevendo o livro e foi ressignificando cada memória. Quando ela terminou de fazer a última sessão de quimioterapia, ela tinha terminado de escrever o livro, em forma de rascunho. E ela foi levar os exames ao médico, e o médico disse que ela não tinha mais nada. Parece coisa de milagre, né? Então o livro curou a vida dela? Não sei. Mas ela se curou das memórias e parou de ficar reclamando das coisas. Parou de ficar vendo só as coisas negativas. E o livro dela, A Vida Linda e Maravilhosa. E hoje ela já passou dos 80 e continua com esse jargão, A Vida Linda e Maravilhosa. Então ela saiu ressignificando todas as memórias. E o que Jesus quer de nós? Ele disse, vós sois o sal da terra. Ele massageou o nosso ego. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Então, quando Ele nos chamou para levarmos a boa nova, para levarmos o Evangelho, Ele quis dizer, faça isso em todos os lugares onde você estiver. Não seja um cavaleiro do Apocalipse. Não fique levando notícias ruins. Não fique levando más profecias. Isso não vai dar para nada. Isso vai dar errado. Não, pare com isso. Faça como o anjo Gabriel. Ave Maria cheia de graça. Vocês já falei isso aqui. Se fosse o anjo Miguel, teria falado de outra forma, né? Mas o anjo Gabriel, não vai dar tudo certo. Leve luz, leve ânimo, leve força. E todas as vezes que você levar, que as suas palavras forem como uma oração, onde você estiver, você será a luz. E quem leva a luz é o primeiro a ser iluminado. Então, que cada um aqui nessa noite possa sempre resgatar as boas memórias, possa ressignificar as suas memórias e possa tornar cada memória um aprendizado. Porque vós sois a luz do mundo. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada.